Bom dia, meus amigos. Nós vamos agora para o Tribunal do Júri 3. Lembramos que no Tribunal do Júri 1 nós falamos sobre o conceito, a fundamentação jurídica e a origem do Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri 2 nós falávamos sobre os princípios. E agora, Tribunal do Júri 3, nós iremos falar sobre a primeira fase do júri, chamado juízo preliminar. É o filtro da acusação, o sumário da culpa. Então, nessa fase, o promotor de justiça oferece a denúncia contra o acusado. Ele deve oferecer no prazo de 5 dias, se o acusado estiver preso, e no prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto. O réu vai ser citado para apresentar a sua defesa preliminar no prazo de 10 dias. Lembrando que aqui ele pode arguir alguma preliminar, Ele pode suscitar alguma ilegalidade da prova, por exemplo. Se o réu arguir essa preliminar, o Ministério Público deve ser intimado para se manifestar no prazo de 5 dias. Bem, o juiz depois vai designar uma audiência para ouvir a vítima, as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, se houver, para ouvir os peritos, as acariações, se houver necessidade, o reconhecimento de pessoas e, por fim, o acusado vai prestar depoimento. Isso é o que vai ocorrer na audiência, uma audiência una. Em verdade, o princípio da concentração das provas manda que o juiz realize todos esses atos numa audiência só. Na prática, é muito difícil. Encerrado o depoimento de todas as pessoas e todas as diligências, o juiz, ele concede 20 minutos para o Ministério Público oferecer as alegações finais. 20 minutos prorrogados por mais 10. O advogado tem que ir preparado, porque lá ele vai ser aberto vista à defesa para falar no prazo de 20 minutos prorrogados por mais 10. Isso é chamado as alegações finais orais, ok? Se houver assistente de acusação, o juiz concede 10 minutos prorrogados por mais 10. Se o assistente de acusação falar, a defesa também vai ter igual prazo para se manifestar sobre o que disse o assistente de acusação. Terminado tudo isso, que o juiz deve encerrar essa fase no prazo de 90 dias, sob pena de excesso de prazo, se o acusado estiver preso, o juiz pode tomar 4 decisões. Primeiro, ele pode pronunciar o réu. Se houver indícios de autoria e materialidade, ele manda o réu para o júri. Isso é chamado de sentença de pronúncia. Se não houver prova suficiente de autoria, de materialidade, o juiz impronuncia o réu. Nesse caso, os autos ficam arquivados, o réu fica livre, a não ser que surjam novas provas em seu desfavor. Certo? Isso é chamado de sentença de impronúncia. Se o juiz entender que não existe elementos para um crime doloso contra a vida humana, por exemplo, ele acha que não foi uma tentativa de homicídio, foi uma lesão corporal, Então, nesse caso, o juiz desclassifica a acusação, remete os autos para o juízo comum, e não para o tribunal do júri. Se o juiz ainda entender que o réu agiu sobre a proteção de uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal, enfim, aquelas situações do artigo 23 do Código Penal, se o juiz entender que o fato ocorreu nessas circunstâncias, ele absolve o réu sumariamente, aí o réu fica livre, ok? Então essa é a primeira fase do Tribunal do Júri, ok? Na próxima aula nós iremos falar sobre a segunda fase do júri, que é justamente a fase plenário do júri, os debates, o pega pra capar. E a gente se vê no Tribunal do Júri 4. Um abraço e que Deus ilumine seus passos.